Olá, muito bom dia. São Paulo hoje amanheceu com um pouquinho de nebulosidade, mas que até assustou o meteorologista, viu? Mas agora já está com bastante sol, tempo firme, uma bonita manhã de sol em São Paulo. E o céu nublado é feio? Não, não é que é feio, mas é que estava tanto frio, a gente estava precisando desse sol para poder esquentar esse ar, né? Todo mundo reclamando desse frio de outubro, frio de outubro. Então agora já tem bastante sol e o principal, ar polar realmente já bem afastado aí do Brasil. Então esse afastamento do ar polar também facilita, claro, a elevação de temperatura. Não é só o sol. Nós tínhamos até sol, mas tinha tanto ar polar em cima de São Paulo que aí não dava conta de esquentar. O sol, né, não dava conta de esquentar. Vamos dar uma olhadinha aí para ver o que está acontecendo, quais são as massas de ar, onde estão frentes frias que atuam sobre o Brasil nesta quinta-feira. E tem coisa, olha, madrugada foi capciosa, viu? Madrugada foi traiçoeira, tempo severo lá no norte da Argentina e no Paraguai e já influenciando o sul do Brasil. E ainda tem a chuva do Nordeste. Então vamos lá. Primeiro o Nordeste, olha aqui, uma frente fria ainda está parada lá perto da região de Salvador. É uma situação que está chamando a atenção. Ontem, no final da tarde, começou a chover muito na região de Salvador. Em 2 horas choveu com 20 milímetros, foi assim, começou a chover muito, né? Começou a dar problemas de alagamento. As áreas de instabilidade associadas com essa frente fria permanecem hoje perto da região de Salvador. E atenção, porque essas áreas de instabilidade já estão também começando a influenciar o estado de Sergipe e Aracaju. Hoje já pode ter chuvas moderadas a fortes, tá? Depois tem, hoje ainda não tem assim muita chuva na região de Maceió, mas a partir de amanhã é Maceió. Tem alerta no site da Climatempo justamente sobre Salvador, Aracaju e Maceió. Tudo por causa dessa frente fria. Uma frente fria que é pouco comum, né? Ela não costuma ser tão forte assim no mês de outubro. E por ser muito forte, ela conseguiu chegar até Salvador. É uma frente fria de inverno nesse começo de primavera. Ar úmido e quente predominando sobre o centro-norte do país. Ainda tem muita umidade aí. Hoje ainda tem muita chuva para cair sobre o Amazonas. Mais chuva no Acre, mais chuva em Rondônia. E risco de chuvas fortes, de temporais tropicais no norte do Brasil. E tem muita chuva também na parte norte do estado de Mato Grosso, especialmente aí nessas áreas aqui mais próximas à região de Rondônia, né? E o ar está secando na região sudeste do Brasil, então menos umidade. Agora, o que realmente chama a atenção é isso que nós estamos vendo aqui, né? Essa grande estabilidade que cresceu entre o Paraguai e o norte da Argentina, que está associada a uma frente fria. Vamos dar uma olhadinha na sequência de imagens para vocês verem como é que evoluiu esta grande área de instabilidade. Provavelmente nós estamos tendo aí o desenvolvimento de um CCM, um complexo convectivo de mesoscala. É um conjunto particular de nuvens muito carregadas, é uma situação comum, né, aqui no norte da Argentina, no Paraguai, especialmente durante a primavera. Então, CCM são sistemas de mesoscala, né? Ou seja, uma frente fria, por exemplo, é um sistema de grande escala. E um CCM, por suas dimensões, a sua área de atuação também, ela é menor, ela é de mesoscala, mas a duração do CCM, né? Um CCM, por exemplo, ele pode durar aí alguns dias, um dia, 2 dias, né? Uma frente fria a gente fala em uma semana. Então, é um sistema de mesoscala e muito comum na formação entre o Paraguai e o norte da Argentina, e parte da nebulosidade desse sistema de instabilidade já está começando a atingir o sul do Brasil. A pressão baixando muito, a pressão do ar aqui, pressão atmosférica caindo muito aí no norte da Argentina e também no Paraguai. Vamos ver essas imagens, a sequência dessas imagens de satélite, porque é bastante interessante. Olha só, estava tudo bastante tranquilo, ou quase tudo bastante tranquilo no final da tarde de ontem, mas nós já começávamos a notar, veja só, algumas áreas de instabilidade crescendo aqui nessa região
bem do Nordeste e da Argentina, né? O Paraguai está aqui, o sul do Brasil e o Uruguai. Rapidamente na evolução, essa imagem aqui já é das 8h45 da noite de ontem, né? Então a gente já vê um aumento grande dessa instabilidade sobre a parte nordeste da Argentina, né? Ainda aumentando só a nebulosidade no sul do Brasil. E aqui, por volta das 2h45 da madrugada desta quinta-feira, uma rápida evolução. Essas áreas em vermelho, nessa colorização, indicam nuvens muito carregadas, com topos muito profundos, capazes de provocar tempestades, né, com ventania e também granizo. E notem que a nebulosidade já avançava aí em direção ao extremo sul do Paraguai, mas pegando toda a região aí de Formosa, Corrientes, né, lá na Argentina, e aqui no Rio Grande do Sul já aumentando a nebulosidade. E depois, agora já na madrugada de hoje ainda, né, às 5h45, o sistema de nuvens muito profundas avançando sobre a região do Paraguai, já atingindo inclusive a capital Assunção. Então, hoje também alerta aí para toda essa parte nordeste da Argentina e Paraguai, por causa do tempo severo, as nuvens ficam muito carregadas. E vamos olhar aí como é que fica o tempo no sul do Brasil, porque agora é só uma outra colorização, mas veja só, esses núcleos muito vermelhos aqui, ó, indicam os topos de nuvens muito carregadas que podem provocar granizo. Assim, é comum nós termos em sistemas como esse até a formação de nuvem funil, né? Mas notem que essa parte dessa instabilidade já está avançando sobre o sul do Brasil. No sul do Brasil hoje nós poderemos ter ventos de forte intensidade mesmo sem estar chovendo, né? É toda uma circulação de nordeste, tá? Os ventos de nordeste e também de norte e até noroeste entrando no sul do Brasil, tá? Por conta da queda da pressão forte, da forte queda de pressão atmosférica que acontece aqui entre o Paraguai e o norte da Argentina, né? E esse é um tipo de sistema de tempo assim muito comum, e veja que nos altos níveis da atmosfera nós temos uma situação muito interessante, que é a formação, essa divergência de ventos, né? Então, lá no nível de 10, 12 quilômetros de altura, então nós temos áreas de vento muito divergentes, né? E é justamente essa forte divergência de vento, queda de pressão atmosférica, que provoca a formação de sistemas de tempo severo. Então, alerta no Paraguai, alerta no norte da Argentina para o risco aí de chuvas de forte intensidade, e no sul do Brasil também. Então, rajadas de vento no sul do Brasil, que podem até chegar aí aos 100 km por hora. A mesma coisa sobre o norte da Argentina, o nordeste da Argentina, no Paraguai. Então, as rajadas mais intensas, de 70 a 100 km por hora. Nas áreas serranas, né, os ventos ficam realmente mais fortes. A chuva pode cair com forte intensidade, mas especialmente nas áreas a oeste da região sul do Brasil e, em particular, nessas áreas aqui, bem próximas da fronteira, né, com a Argentina e também com o Paraguai, né? E depois esse sistema vai aí se juntando com a frente fria que está aqui próxima, já chegando aí ao Rio Grande do Sul, e nós vamos ter então muita instabilidade nesses próximos dias, nesta sexta-feira e também no fim de semana, sobre o sul do Brasil. Então, o sul do Brasil já está de novo aí em alerta para ventos fortes, mas também fortes pancadas de chuva, especialmente na parte oeste dos estados, né? E na região sudeste, então, nós temos uma diminuição de umidade, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no Rio de Janeiro hoje, que ele amanheceu cheio de sol, e o Rio está com uma situação bonita hoje, olha só. Pouca nebulosidade, menos nebulosidade sobre o Rio de Janeiro. São Paulo, o litoral de São Paulo também tem menos nuvens, mas o Rio está com muito sol. Temperatura subindo, né? Hoje já é temperatura aí, já querendo passar dos 30 graus. Toda a região sudeste do Brasil tem menos umidade. O ar está secando na região sudeste. E aí eu separei duas imagens do mesmo horário, mas uma de ontem e outra de hoje, para a gente ver bem essa diferença de nebulosidade sobre a região sudeste do Brasil. Olha só, essa é a imagem de ontem, né? No final da madrugada de ontem, olha só, nós ainda tínhamos toda essa nebulosidade aí cobrindo o norte de Minas, o Espírito Santo, olha só, né? Veja como tinha muita nebulosidade, o ar seco entrando na região sudeste. Agora, olha só, olha a diferença
de nebulosidade. Aqui na parte norte de Minas, por exemplo, eu já tenho muito sol e já assim, já não há mais praticamente nem expectativa de chuva por aqui. Belo Horizonte hoje também já está cheio de sol, São Paulo, né? Então nós temos aí muito sol, já diminuiu também muito. Vejam, notem mesmo, é muito interessante nós notarmos, compararmos essas duas fotos, porque elas são do mesmo horário, só que uma é de ontem e outra é de hoje. Essa imagem aqui que você está vendo, ó, essa aqui é a imagem de hoje. Dá uma olhadinha, você está vendo essa mancha de ontem aqui? Olha, isso era na madrugada de ontem, final da madrugada de ontem. Essa mancha toda aqui em verde e amarelo aqui, né, sobre o Espírito Santo, nebulosidade que estava provocando chuva. E olha só hoje. Olha o Espírito Santo, olha como diminuiu a nebulosidade, né? Então já tem sol no Espírito Santo e a chance de chover é pequena. E assim, todo o sudeste do Brasil vai ficando mais quente, mais seco. Vamos aproveitar o sol. E aí, mas esse sol e esse calor vão durar no feriado? Pois é, tem aí pela frente o feriado, né, do dia 12, a sexta-feira e depois o fim de semana, e nós vamos continuar com muito sol na região sudeste, né? Mais tarde a gente vai dar uma olhadinha aí para ver como é que vai ficar essa situação de chuva para esses próximos dias, né, durante o feriado, mas vamos acompanhar aí muito de perto a evolução daquele sistema lá de tempo severo entre o Paraguai, a Argentina e o Brasil, e também a chuva no Nordeste. Mas tem mais coisa para rolar aí, né, durante essa quinta-feira. Bom, 12:30 eu volto, e aí você vai poder participar. Hoje é quinta-feira, 12:30, é a hora da boa, né? É a hora de você querer saber ou ficar sabendo sobre o seu fim de semana. Então, pode perguntar que eu respondo. Até 12:30, até lá.